Amém. Podem sentar aqui. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus. Ninguém sabe quem foi o escritor, mas é uma carta muito bem escrita, com um conhecimento esplêndido da lei, de como a lei contém tantas coisas que são simbólicas ou ilustrativas do que haveria de acontecer com a vinda do Messias, e tudo aconteceu, e ele explica isso direitinho. Faz a relação da lei cerimonial com o Messias. É por isso que esse livro entrou na Bíblia, mesmo ninguém sabendo quem foi o escritor. Por causa da beleza que ele é, e como ele é certo o que está escrito nele, então ele entrou por isso. Tem discussão, foi Paulo, não foi Paulo, não interessa. Ele não diz quem é, então não precisa saber. Mas é um livro belíssimo. Então nós vamos ler o capítulo 3. No capítulo 3, vamos ler dos versículos 7 até o 19. Depois de mostrar todas as coisas, no início, inclusive falando sobre a superioridade de Jesus sobre Moisés, sobre tudo, e o perigo da incredulidade e desobediência por causa dessa incredulidade. Aí ele diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Desobediência é fruto da incredulidade. Eu desobedeço porque não creio que esse Deus é tudo isso que ele diz que é. É por isso que eu desobedeço. O salmista falou aqui do temor de Deus, aqueles que temem. Quem conhece Deus e acredita na sua palavra, teme o Senhor, porque sabe quem é esse Senhor. Eu tenho pregado aqui e ensinado: é o Deus da vida e da morte, é o Deus do inferno, é o Deus do céu, é o Deus da salvação, é o Deus da condenação. Quem sabe quem é esse Deus, teme esse Deus. Aí só sabe quem é esse Deus aqueles a quem ele se revela: os seus eleitos. Então, meus filhos, olhem só. Por que é que eu resolvi falar sobre isso hoje? Porque no próximo domingo nós teremos eleições. Então eu quero falar sobre a confiança no Senhor e na sua justiça, que é fruto do conhecimento dele, né? No próximo domingo nós teremos eleições para presidente da República, para governadores, para deputados e senadores. Como nós sabemos, em nosso país, desde as eleições passadas,
nós convivemos com uma polarização sociopolítica cada vez mais acentuada, mais acirrada, que pelos discursos e atitude dos atores sociais envolvidos nisso, nós os cristãos, pelo discernimento que o Senhor nos dá e o conhecimento da Bíblia, podemos identificar claramente quem está do lado da luz e quem está do lado das trevas. Não há como não identificar isso. Nem há como entender como é que um dito cristão é comunista ou socialista. Não dá para entender. Então, irmãos, nesse contexto, qual deve ser a posição da igreja enquanto povo eleito? Nós temos estudado aqui nos últimos domingos. Família de Deus, temos estudado. Corpo de Cristo, temos estudado. Coluna e baluarte da verdade, temos estudado. Nós já vimos tudo isso nas últimas mensagens, nos últimos 2, 3 meses, sei lá quantos. Será que a igreja tem que se envolver politicamente a ponto de imaginar que uma chapa para presidente composta por um padre e um pastor, se ganhasse as eleições, poderia ser a solução para o nosso país? Será que devemos ter pastores deixando o seu ministério, o chamado para uma obra excelente, como está escrito na Bíblia, que é pastorear as ovelhas do Senhor Jesus, para entrar numa batalha secular como político, supostamente engrossando as fileiras do bem, as fileiras da luz, em meio a um ambiente totalmente das trevas? Se é assim, então como explicar a recente participação de pastores em falcatruas no Ministério da Educação, envolvendo um ministro de Estado que também é pastor, e comprometer a credibilidade e honradez do nosso presidente? Pastores, onde está o nosso conhecimento de Deus, irmãos? Onde está o nosso conhecimento do mundo que jaz no maligno? Onde está a nossa confiança no Senhor Deus e na sua justiça? Que o Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O resto vai ser acrescentado a vocês naturalmente pela sabedoria, para saber tanto decidir quanto agir. Onde está, irmãos, a nossa certeza da providência de Deus em nossas vidas? Certeza, repito, que deve ser evidenciada nas nossas decisões com discernimento na palavra de Deus, nas nossas ações com sabedoria do alto, sempre em obediência à palavra. Cadê a igreja que era para agir desse jeito? Irmãos, nesse trecho que nós lemos aqui, o escritor está lembrando aqueles irmãos hebreus o que eles sabiam a respeito da redenção da escravidão lá do Egito, de como eles andaram no deserto, de como Deus conduziu esse povo o tempo todo. Eles sabiam disso, o que Deus fez através de Moisés, e também já sabiam da redenção muito superior. O homem, como ele começa aqui dizendo que Jesus é muito superior a Moisés, muito superior à redenção, que é a libertação dada pelo Senhor Jesus da escravidão do pecado. Aí o autor exorta esses irmãos hebreus: considerem estas coisas. Vocês estão esquecidos? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, voz de quem? Do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra eles e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Meus filhos, vejam que coisa maravilhosa e terrível. O Senhor diz: eles viram as minhas obras todas. Pois é. Mas como sempre erram
eu jurei, não entrarão no meu descanso. Que coisa terrível. Vocês estão lembrados, só entrou Josué e Caleb, de todo o povo que saiu do Egito. Meus filhos, que coisa maravilhosa e terrível. O escritor aqui, ele está lembrando, isso que ele cita aqui é o Salmo 95, em que o povo é chamado, no versículo anterior, a adorar, a se prostrar ajoelhado diante de Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Isso está logo no versículo, lá do Salmo 95, versículo 6. E com base nesse conhecimento, vocês estão sabendo quem é esse Deus? O nosso Deus, o nosso pastor, o nosso provedor e nós, rebanho do seu pastoreio. Vocês sabem disso? Vocês estão lembrados disso? Aí, com base nesse conhecimento, ele diz esperançoso. No Salmo lá ele usa uma expressão de esperança. Oxalá. Oxalá quer dizer quem dera. Quem dera, oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Quem dera hoje vocês ouvissem a minha voz. Aqui, no Hebreus, ele não dá essa expressão de esperança, ele dá uma condicional. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque ele já está falando para outra geração. Então, meus filhos, aí o escritor continua a citar o Salmo, como nós lemos agora, aqui no versículo 8 a 11. Não endureçais o vosso coração, e terminamos dizendo assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Meus filhos, olhem só. Nós lembramos aqui nessas expressões a maravilhosa justiça de Deus, maravilhosa justiça que se abate de forma terrível sobre os que nele não confiam e desobedecem os seus mandamentos, como ele sentenciou. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Foi o que aconteceu com os israelitas no deserto, como nós lemos aqui no resto da leitura. Quem foi que ficou lá pelo meio do caminho? Foram aqueles lá. Quem foi? Contra quem foi que Deus se indignou? Contra eles. E Paulo lembra também lá aos Coríntios. Aos Coríntios também lembra que foi a falta de confiança na palavra de Deus, foi a sua desobediência, foi a sua idolatria, a razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Paulo diz isso lá aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Então, meus filhos, olhem que coisa, aconteceu isso com os israelitas, e o escritor aos Hebreus aqui está lembrando a esses camaradas, porque está na palavra de Deus. Aqueles irmãos lá não creram, por isso não obedeceram. E vocês creem? É isso que ele está dizendo aqui. Essa carta aos Hebreus é terrível, porque ele lembra, faz a relação lá da lei cerimonial com Cristo, e lembra, olha tudo que aconteceu com ele lá. Pois vai acontecer com vocês também, se vocês não obedecerem. Terrível coisa é cair na mão de um Deus irado, como ele diz aqui, do Deus vivo. Está escrito isso aqui na carta aos Hebreus. Se ele não poupou nem os anjos, imagine vocês. Irmãos queridos, é claro que a situação sociopolítica e religiosa daqueles hebreus era totalmente diferente da situação dos israelitas lá do Velho Testamento. Assim como é diferente da nossa hoje. Mas o discernimento espiritual da situação precisa ser o mesmo. Por isso o escritor continua a admoestar. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus, versículo 12. E o que é que a gente tem a ver com isso, pastor? Como é que a gente aplica isso a nós no nosso tempo? Todos nós sabemos que Deus abençoou, abençoa o nosso país. O Brasil é um país abençoado tremendamente, com todas as condições naturais desejáveis, apropriadas para o desenvolvimento de uma nação. Não tem nenhuma nação abençoada como é o Brasil. Acontece, irmãos, como sabemos pelas Escrituras, Deus não nos colocou numa terra maravilhosa como é o Brasil apenas para que a gente seja feliz, apenas para que a gente viva bem.
como temos pregado nos últimos meses, a igreja é a família de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é coluna e baluarte da verdade, a igreja é nação santa, sacerdócio real, tudo isso com a finalidade específica de dar testemunho da maravilhosa salvação de Deus aos seus eleitos. Salvação em Cristo Jesus, como Pedro lembra na carta dele, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês estão lembrados que ele diz que a gente é raça eleita, sacerdócio real? Tem um afim de ali. Tem um afim de ali. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que Deus nos colocou nesta terra aqui, por exemplo, onde nós estivermos, mas no nosso caso, uma terra maravilhosa como é o Brasil. É só para a gente ver na praia, é só para a gente ver muito bem. Aqui não tem terremoto, não tem maremoto, não tem neve, nada. Estados Unidos é aquela beleza, sim, mas tem a nevasca lá que é terrível naquela época. A época dos incêndios destrói cidades inteiras lá quase. Ele nos chamou com uma finalidade, Essa foi a missão específica também de Israel. O seu testemunho às nações. Só que Israel não creu na palavra do Senhor, não acreditou nesse Deus, não obedeceu, e aconteceu tudo o que aconteceu com eles. Por não confiar em Deus, não obedeceram a sua palavra. Portanto, meus filhos, assim como aconteceu com Israel, que tinha a mesma missão que nós temos agora, Israel para dar testemunho às nações na sua época, a igreja para mostrar ao mundo a maravilhosa salvação em Cristo Jesus, assim como aconteceu com Israel, que não confiaram em Deus, em havendo na igreja, como o homem diz aqui, por isso que ele diz que não haja em vós perverso coração de incredulidade que nos afaste de Deus, em havendo isso, como aconteceu em Israel, sem nenhuma dúvida, porque o nosso Deus é justo, há de ser aplicada a nós a mesma sentença. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esse é o meu Deus, esse é o Deus da Bíblia, e não o Deus das igrejas, que abençoa todo mundo de qualquer jeito. Nós sabemos que o descanso prometido para Israel era real, era a terra de Canaã, nós sabemos disso. Por quê? Era um descanso prometido para um povo que estava saindo da escravidão lá do Egito. 400 anos. Mas nós sabemos também que esse descanso era simbólico, como o escritor aos Hebreus aqui diz. Nós temos o descanso mais maravilhoso. Nós temos uma Canaã celestial. A deles foi Canaã lá mesmo, mas a nossa é uma Canaã celestial. Aquilo era só simbólico. E nós também sabemos que toda a sua trajetória no deserto, como Deus está dizendo aqui pelo Espírito, os milagres que eu fiz, as obras que eu fiz durante 40 anos, tudo na sua trajetória tinha uma finalidade de levar o povo a Jesus, como Paulo diz, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 24. Toda a lei apenas serviu de aio para nos levar a Cristo. Nós sabemos de tudo isso. Aí agora o escritor aos Hebreus chama o mesmo povo que sabia da história toda lá para trás, e sabia que o Messias já veio, já nos salvou, ele sabia de tudo isso. Aí Paulo chama esse povo à sensatez. Paulo chama esse povo à sensatez, mostrando-lhes que eles tiveram uma graça muito maior do que o daqueles israelitas lá do deserto. Muito maior. Porque foram contemporâneos de Cristo. Eles viram, souberam dessa história. Foi pregado para eles lá. Aquele que morreu na cruz aqui, que todo mundo sabe, pois era o Messias. Ressuscitou, subiu ao céu. Eles sabiam disso tudo. Aqueles hebreus, como eles conheciam a promessa e o cumprimento da promessa. O próprio livro diz que aqueles homens dos quais o mundo não era digno, creram, os que foram salvos, creram só pela promessa. Nós não, nós vimos a promessa. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ele pergunta na carta. Então, meus filhos, prestem atenção. Ele está mostrando que eles tiveram uma graça muito maior.
conheceram a promessa e o cumprimento, portanto, precisavam demonstrar confiança na palavra de Deus e obediência com base na própria experiência deles. Experiência de vida com Deus, estavam sendo perseguidos e tudo, mas eles tinham a palavra de Deus, eles sabiam. Eles tinham que obedecer segundo o que eles já sabiam, eles já conheciam das promessas de Deus que aconteceu com Israel no deserto, tanto as de bênçãos quanto as de maldição. Eles já sabiam tudo. Aí o homem está chamando a atenção deles com base no que eles já sabiam. E nós, irmãos? Nós que temos a Escritura toda, inclusive com a história desses hebreus aqui na carta para eles, nós temos a Escritura. Toda a história da criação, a história da queda, a história da redenção. Nós que temos a história de Israel antes e depois da chegada do Messias. Nós que temos inclusive a história da igreja, essa de Hebreus aqui, a carta que está escrita para ele, nós sabemos por quê, está tudo escrito aqui. Todas as dificuldades do contexto sociopolítico que eles viviam lá e religioso. Como é que nós vamos agir? Sabendo de tudo isso. Que testemunho a igreja tem dado desse Deus, que ela conhece a história todinha, já só falta Jesus chegar, mas o resto voltar, mas ele já sabe tudo. Que testemunho a igreja tem dado de conhecimento, confiança nesse Deus, destemor nesse Deus, por causa dessa confiança em Deus. Por que é que a igreja, ao invés de fazer o que ela tem que fazer, quer se meter? Como fez isso ao longo da história, vocês sabem que a igreja virou uma igreja-estado, uma igreja-país. A Bíblia nos diz qual é o papel da igreja. Apenas ser santa. Só isso. Ser de santos como eu sou santo. Procure na Bíblia algum versículo, alguma coisa que diz que a igreja tem que ser poderosa de alguma coisa. Qual é o exemplo, irmãos, que nós temos dado ou temos a dar acerca das maravilhas que Deus fez, faz e fará, sejam elas entendidas como bênçãos ou maldições, segundo a justiça de Deus que não pode falhar. Não haja entre vós perverso coração de incredulidade que nos afaste de Deus, senão tem que ouvir, como jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso eterno. Isso é a palavra de Deus, ela se aplica, não tem quem, como Jesus disse, pode passar o mundo. A minha palavra não. Nós entendemos, irmãos, o descanso prometido por Deus ao seu povo eleito, à igreja de Cristo. Nós vemos que a igreja demonstra esse entendimento? Não, nós vemos que a igreja não entende nada, a igreja quer ter poder. O poder da igreja, a igreja tem poder. Que poder, meu amigo? Qual foi o poder que Jesus, o Senhor Deus, qual foi o poder que Ele teve aqui na terra? A não ser o poder como o próprio Deus para mostrar que Ele era Senhor da vida, da morte, do vento, do mar, da tempestade, do leproso, do que for. Ele teve algum poder político aqui? Ele mandou alguma coisa? Ele fez alguma coisa porque João Batista foi preso? Não. Ele fez alguma coisa porque mataram João Batista? Não. Ele fez alguma coisa por... Não, nunca fez nada. Ele não veio aqui fazer isso. Ele veio aqui, como ele disse, chamar pecadores ao arrependimento. Eu vim salvar pecadores da morte eterna, do inferno. Eu vim chamar as ovelhas do meu pai, e vocês agora vão fazer isso, igreja, vocês vão fazer isso. Chama, localizem, Deus mesmo vai fazer eles aparecerem, as ovelhas do Senhor, e façam discípulos. É só esse o papel da igreja, viver como santo. Irmãos queridos, não temos dificuldade nenhuma em perceber e admitir que calamidades como a pandemia, por exemplo, recente, que ainda estamos atravessando, abala a confiança da igreja nas promessas de Deus, e vimos os maiores absurdos feitos por pastores de igreja, reunindo não sei quem, vamos fazer jejum, vamos expulsar esse demônio da doença. Que demônio da doença, meu amigo? Isso é de Deus. Igreja sem o menor discernimento. É como se algo errado tivesse acontecido.
ou estivesse acontecendo no mundo, ou como se Deus tivesse perdido o controle da sua criação. É assim que a gente vê a igreja agindo. Quer resolver, a igreja quer resolver. Peraí, meu amigo. Quem foi que deu a você esse poder de mudar as coisas aqui no mundo? Quem foi que deu esse poder à igreja? Onde é que tem na Bíblia que a igreja tem algum poder para mudar alguma coisa no mundo? Sociopolítica. A igreja é para ser santa, é para ser luz nas trevas. É isso que a igreja tem que ser, só isso. O resto é com Deus. E ele usa os agentes que ele bem entender. Seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem for. Ele usa o agente que ele quiser para fazer o que ele quer de acordo com a sua justiça. Então, irmãos, nós vemos isso no mundo, e no caso do nosso país a situação é mais grave. A situação que nós vivemos e sabemos. Depois de sobreviver a um longo período, e botar longo período, na verdade é desde o descobrimento, 500 e poucos anos, de corrupção, e mais recentemente, corrupção e prostituição claramente instaladas no governo, mesmo em meio a uma pandemia que foi utilizada por esses mesmos corruptos para piorar a situação, nós experimentamos o início do restabelecimento da ordem e progresso da nossa bandeira, com um governo temente a Deus e claramente diz isso, e por isso é combatido pelas trevas. Não estou aqui dizendo como é crente, é santo, estou dizendo, ele declara isso claramente, todo mundo sabe disso. Mas não tivemos nenhum descanso, e ele muito menos. Nós vimos e vemos as trevas reagindo ininterruptamente com toda a força das trevas, com toda a força, contra o presidente e seus ministros, usando inclusive a igreja, que se presta a dar mau exemplo, como vimos dos pastores. Que coisa terrível, para manchar a honra e a integridade do governo, especialmente do nosso presidente, pondo em risco a sua reeleição. Então nós ficamos temerosos. Claro que ficamos. Claro que ficamos. Porque segundo as pesquisas que a gente vê toda hora aí, embora saibamos que são falsas, mas a gente está vendo toda hora esse negócio aí, diante da terrível possibilidade de cair novamente na desgraça de um regime comunista. Não há possibilidade de ser comunista e crente, não há. Não há. A ideologia comunista é totalmente contrária à teologia. Então não há possibilidade de alguém ser comunista crente, não há. Ele é comunista, ele não é crente. Pode até ser membro de igreja, pastor, o que ele for, mas crente não é não. Muito menos salvo, né? É totalmente incompatível. Comunismo, marxismo, é totalmente incompatível. Para começar, Karl Marx era um ateu, totalmente contra Deus, contra tudo. Então como é que eu sou marxista, um crente? Então, meus filhos, nós vemos esse perigo aí e vemos mesmo toda hora. A televisão, pelo menos, mostra isso toda hora. Nós precisamos, irmãos, numa hora dessa, votar. É esse o nosso papel enquanto cidadãos? Votar com sabedoria, com discernimento e continuar agindo como povo de Deus, como cidadãos ordeiros, obedientes às autoridades, em qualquer situação. E não imaginar que, como igreja, devemos mudar o rumo da história, tornando-nos o poder governamental. Presidente, padre, vice-presidente, pastor. Pronto, está resolvido o problema. Senadores, tudo pastores, está tudo resolvido. Quem disse isso? Mesmo vendo uma quantidade enorme de pastores, padres, missionários, evangelistas, não sei o quê, deixando seus cargos para concorrer. Nós vemos na televisão aí. Deixando o seu ministério sagrado e partindo para uma luta secular, ao invés de confiar no Senhor da igreja e Senhor também do governo, seja ele qual for o que vencer,
Precisamos lembrar, irmãos, está na Bíblia. A nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Aí como é que eu vou deixar a igreja, se for o caso, se eu realmente tenho um chamado para pastor? Se alguém saiu e foi, a carta também nos diz isso, a primeira carta de João, 2,19, ele está falando sobre pastores que deixaram o ministério do ensino da palavra, segundo aprenderam dos apóstolos, e estavam ensinando coisa falsa à igreja. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz lá, os que saíram do nosso meio, é porque não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, eles teriam permanecido conosco, ou seja, com a tradição ensinada pelo Senhor Jesus e seus apóstolos. É disso que ele está falando. Não é porque o cara deixou a igreja, não é isso não. Ele está falando ali, é de falsos mestres dentro da igreja. Então, se alguém deixou o ministério, é porque ele, na verdade, nunca teve esse ministério. Se agora ele está saindo para um ministério que será desenvolvido com integridade, que seja, Deus o abençoe e eu vou votar nele. Ora, se eu sei quem é a pessoa, mas ele abandonou a igreja, olha, é melhor a gente considerar as coisas. Se ele deixou é porque ele não era, ele estava. Então deixa ele seguir o rumo dele agora, se for de fato um chamado de Deus para ele fazer isso. Por exemplo, eu vejo vários, pastor, missionário, não sei o quê, irmão não sei quem, tem vários. Vários policiais, vocês já viram, tem vários policiais, tenente não sei o quê, capitão não sei o quê, cabo não sei o quê, tem vários, padres, tem vários. Aí a gente questiona, mas por que essas pessoas estão querendo ir para lá? Porque no Brasil, principalmente, por quê? Porque esses caras ganham rios de dinheiro, têm um poder soberano quase, inatacáveis, que querem uma vida mansa. Normalmente é assim o nosso país. Né? Mas não é todo mundo que é assim. Não é todo. Tem alguém, sempre tem alguém. Tem o remanescente fiel, dentro da igreja e dentro de qualquer lugar. Então, irmãos, por isso, observando a mesma admoestação do escritor da carta aos Hebreus, ao invés de dar lugar à desconfiança e à incredulidade, Deus perdeu o controle das coisas no nosso país. Nós devemos, como ele diz aqui, nos exortar, nos encorajar, exortar quer dizer isso, mutuamente, nos admoestar quer dizer chamar atenção, se for preciso, no tempo que se chama hoje. Hoje é o tempo de Deus. O tempo de Deus é sempre hoje, é sempre agora. O tempo que se chama hoje, nós temos que ficar o tempo todo nos admoestando uns aos outros, para que o engano do pecado não endureça os nossos corações. Versículos 12 e 13. Tende, contudo, cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós endureça o coração pelo engano do pecado. Como é que nós temos agido diante da situação política do nosso país? O que é que a igreja tem feito? Qual é o testemunho que a igreja tem dado como povo de Deus? Ah, rapaz, a gente vai ter que tomar o poder. A gente vai ter que ser governador, vereador, senador, não sei o quê, porque aí a gente vai resolver a parada. Mas com base em quê? Na Bíblia. Qual é a confiança no Senhor? Qual é a obediência à palavra do Senhor? Quem foi que viu em algum lugar na Bíblia o povo de Deus se rebelando contra governo, que Deus não tenha massacrado o seu povo por causa disso? Não foi ele que botou aquele governo? Exatamente para punir o seu povo. Ele não disse, inclusive, que ia fazer isso. Não está tudo escrito. Então você, quando se rebela contra um governo, está se rebelando contra Deus. E Paulo deixa isso muito claro lá em Romanos 13. Quem se rebela contra as autoridades está se rebelando contra Deus, que colocou aquela autoridade ali. Então vamos apenas fazer o que Deus mandou a gente fazer. Ser santo, como ele é santo. E agir como cidadãos ordeiros. Obviamente que o cidadão ordeiro há de bradar como um cidadão ordeiro. Brasil acima de tudo. Seja qual for a ideologia, é isso que eu está querendo. Seja qual for a ideologia, seja qual for Brasil, minha pátria acima de tudo.
Eu sou um cidadão brasileiro. Só que como crente, a gente vai ter que continuar o brado dizendo de Deus acima de todos. Porque Ele é o Senhor, que está acima de governo, de quem quer que seja, acima de mim, acima de qualquer um. Independentemente de coloração partidária ou o que for. Esse é um brado de uma pessoa, de um cidadão decente e de um homem crente. Que pode sair só da boca para fora, se for o caso. Ninguém está aqui dizendo. Agora, um crente vai ter que bradar isso. E agir desse jeito. Como já vimos falando em vários domingos passados, seguindo a exortação do escritor da carta, como lemos no versículo 14, se nos tornamos participantes de Cristo, se de fato guardamos os seus mandamentos firmes até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Ele está falando aqui aos hebreus, vocês não foram convertidos, vocês não aceitaram Jesus, vocês não entenderam tudo lá do Velho Testamento e entenderam que Jesus é exatamente... Vocês não já entenderam tudo já? E como é que estão agindo de forma diferente agora? A igreja não sabe de toda essa história que está na Bíblia, como é que age diferente? Como é que a igreja quer tomar o poder político, governamental? Por isso, irmãos, para concluir, usando o mesmo salmo que o escritor usou, repetimos o chamamento ao povo de Deus. Lá no salmo, ele diz assim: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Salmo 95, capítulos 1 e capítulo 7. Então, meus filhos, nós só precisamos confiar na justiça de Deus de acordo com a sua palavra. E a sua palavra nos ensina como fazer isso. Vimos na aula hoje dos meninos lá dentro. Como? Estudo da palavra diário. Estudo da palavra, doutrina. Papai, mamãe, meninos em casa. Estudo da palavra, doutrina. Comunhão com os irmãos no sentido de, como ele diz aqui, advertindo-nos, exortai-vos mutuamente, isso é um com o outro. Eu tenho 67 anos de idade, vou fazer 68 mês que vem, dia 15, preparem o presente. Então, eu nunca vi na igreja o hábito de irmãos se exortarem mutuamente, de irmãos se encontrarem para discutir, para um ajudar o outro em problema que ele tem. Eu nunca vi. Eu vejo um criticando o outro, eu vejo um baixando pau no outro. Mas, sabe, se encontrar famílias, vamos encontrar para a gente estudar, eu, você e nossos meninos, por exemplo. Eu nunca vi isso. Pois é isso que a Bíblia manda. Aí na hora quer resolver o negócio de qualquer jeito, como se fosse do mundo, igual o mundo. Pois é. Estes, sem nenhuma dúvida, ouvirão: não entrarão no meu descanso. Como eu jurei, não entrarão no meu descanso. É isso que é a igreja. O que aconteceu com Israel, está acontecendo com a igreja e vai acontecer com a igreja do mesmo jeito. A palavra de Deus não muda. A lei de Deus não muda, Ele é justo. Então, meus filhos, palavra, doutrina, comunhão e oração. Falei para os meninos da de manhã. Qual é o único ensinamento da Bíblia sobre como orar? Está no nosso boletim aqui. O Senhor Jesus dando esse ensino aos seus discípulos. Como orar? Vá para o seu quarto secreto, como Ele sempre fez. Nunca orou junto com os discípulos dele, ele se afastava para orar. Oração é algo pessoal, particular, intimidade sua com Deus. É possível orar junto com algum irmão, alguma coisa em algum momento? É, que nem Daniel orou com os amigos dele lá. Houve uma situação que ele
precisou se reunir com os amigos e orar. Ah, é essa situação? Ah, então vamos orar. Meu menino está estudando para fazer sei lá o que, junto com o menino do irmão tal também. Então vamos juntar, meu filho. Vamos juntar os dois filhos desse, daquele, e vamos orar juntos por este assunto? Vamos? Estão iniciando um namoro, vamos orar juntos para Deus orientar, para vocês saberem como é que se namora no temor do Senhor. Vão começar a trabalhar porque passaram no concurso, vamos nos reunir para orar, para Deus abençoar vocês, para terem discernimento, ações, tudo com sabedoria lá nesse emprego de vocês, vamos orar por isso. E não é um negócio de reunião de oração institucionalizada na igreja, dia tal, reunião de oração, vem para cá todo mundo orar besteira. Cada um ora com certeza absoluta, muito mais interessado no que os outros vão ouvir ele dizendo, do que o que Deus vai ouvir. Vãs repetições, porque as orações são as mesmas o tempo todo. Quem frequenta reunião de oração sabe, toda reunião de oração que você for com um irmão tal lá orar, a oração dele vai ser do mesmo jeito, a mesma coisa o tempo todo. Vãs repetições. Eu tenho 67 anos nesse negócio. A sua oração com Deus não é particular, é algo pessoal. Se você tem intimidade com Deus, você vai falar com Deus o que você já sabe, que Deus já sabe também. Então não adianta você querer falar bonito ou inventar no seu... Não, você está falando com Deus o que Ele já sabe. E você vai dizer, meu Senhor, me ajude nisso aí. O Senhor sabe. Eu tenho o teu nome a zelar, o Senhor sabe. Oração, meus filhos. Palavra, lembram? Atos 2:42, e perseveravam na doutrina, ponto de partida, na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão, no partir do pão. Depois da doutrina dos apóstolos. Antes ou sem a doutrina dos apóstolos não vale nada, tudo isso aí. Então que Deus nos ajude, meus filhos, que Deus nos conceda a graça de não fraquejar diante da situação do nosso país. Faz medo a gente imaginar um revertério na situação que o nosso país vem andando, no sentido de Deus, pátria, família. Nós estamos andando nessa direção. Recompor tudo que foi estragado. Sim, mas isso pode ser quebrado. E nós vimos em outros países daqui da América Latina acontecer isso. Vários casos. Tiveram um presidente que estava botando tudo em ordem, pois o povinho elegeu de novo os que desmantelaram o país. E já estão desmantelados totalmente, todo mundo morrendo de fome, uma situação terrível em vários países nossos aqui vizinhos aqui. Nós sabemos da história. E mais, segundo a ideologia ou a doutrina de Karl Marx, tem que desmanchar totalmente o conceito de moral, o conceito de ética, tem que ser totalmente desmanchado. Isso é coisa inventada pela religião judaico-cristã, tem que acabar com isso. É por isso que nós vimos no governo anterior, acabar o negócio de ideologia de gênero, não tem negócio de menino, mulher, não tem negócio de pai, mãe, filho, não, qualquer um pode transar com qualquer um. É isso, tem que desmanchar totalmente o conceito de ética, de moral, porque isso é criado pela burguesia para manter o povo escravizado. É essa a ética de Karl Marx, é isso que é o comunismo, e é isso que nós vimos o governo anteriores aqui tentando fazer no Brasil, e vemos fazendo na Venezuela, na China, em Cuba sempre, agora na Colômbia, o Chile, passando, e a Argentina, nosso vizinho aqui, nossos irmãos. Estamos vendo tudo isso. E faz muito medo a gente cair de novo nisso, faz. Lembrando sempre aquele velho ditado, cada povo tem o governo que merece. É verdade, é verdade. Endureceram o coração contra a minha palavra? Nós, no caso, igreja? Sim? Então, como jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, irmãos, que a gente seja crente de verdade. Crente de verdade. Um crente de verdade vai saber ser político de verdade. Um crente de verdade vai saber ser médico de verdade. Hoje eu falei com os meninos, nós temos uma menina que vai ser médica e ela já tem essa determinação desde criança, se Deus quiser. Eu estava dizendo, olha, um médico não é só formado na universidade. Ele tem que estudar.
sempre para ser um bom médico. Qualquer profissão, ele tem que estudar sempre. Ele está servindo. E quanto mais preparado ele estiver, melhor ele servirá. Servirá. O maior entre vós seja o que vos sirva. Não é para ser importante, é para servir bem. Então, meus filhos, que a gente possa, que Deus nos conceda a graça para não fraquejar diante de situações que podem vir a ser adversas. Podem. De confiar na providência de Deus, aconteça o que acontecer. Agora vamos agir como crentes o tempo todo. Porque a nossa vida de santidade é que vai levar, inclusive ímpios ou o que for, a louvar a Deus, dizendo: esse povo aí, lembra de Pilatos? Ele louvou e honrou a Deus, dizendo: não vejo pecado nesse homem. Querem matar? Matem. Mas eu não vejo qualquer dolo nesse homem, não. Pois é, aquilo ali foi honra e louvor ao Senhor. Não vejo dolo nesse homem. Então, ainda que a gente venha passar por dificuldades como outros países passem, que esse povo é um povo de Deus. Está sendo massacrado, está passando dificuldade, ou o que for, mas é um povo de Deus. Muito bem, Deus foi louvado. Que a gente possa pedir a Deus clemência mais uma vez pelo nosso país. Que a gente possa pedir sabedoria para o presidente, seus ministros, o que for. Porque a própria Bíblia diz que a gente deve orar por eles, para que a gente tenha uma vida mansa, digamos assim, uma vida agradável. Porque governo sábio vai tornar a vida do seu povo melhor. Governo tolo, ou que não é sábio, ou que não teme a Deus, vai tornar a vida desse povo uma desgraça, como nós vimos nos países comunistas. Todos, sem exceção, na história da humanidade. Todos, sem exceção. Inclusive os atuais. Vamos orar na Coreia do Norte, na China, em Cuba. Então, meus filhos, aqui não é discurso político, partidário, é de sabedoria. O que é que a palavra de Deus nos diz? Exatamente para que a gente possa agir e viver em santidade devida, com conhecimento da sua palavra, em oração, para que em todas as coisas Deus seja louvado em nós e através de nós. Amém.